Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Louvo ao Senhor por esta oportunidade de uma vez mais estar nesta casa tão abençoada, nesta linda igreja pastoreada pelo muito amado pastor José Carriço. Muito obrigado, pastor, por mais esta confiança em poder assumir essa tribuna para servir esta amada igreja. Essa igreja que, além de bonita, é uma igreja organizada, uma igreja saudável, uma igreja equilibrada, né? A gente, em tantos lugares onde há tanto desequilíbrio, né, em algumas igrejas, e ter a oportunidade de estar numa igreja como essa é um privilégio muito grande. Eu quero louvar a Deus também pela vida do meu amigo, irmão Genésio, por esta oportunidade que me dá de pregar neste culto de missões. Eu sou suspeito de dizer sobre a minha alegria em pregar num culto de missões, haja vista que eu liderei departamento de missões, irmãos, por mais ou menos uns 17 anos da minha vida. Eu tive a oportunidade de pregar para povos marginalizados, e não somente pregar diretamente para marginalizados, dentro do chamado evangelismo urbano. Nós também, por oportunidade boa mão do Senhor, tivemos condições de enviarmos recursos para fora do país, chegamos a enviar recursos para a obra missionária na Indonésia, e por pouco eu e a Cristiano fomos para a Colômbia. Nós fazíamos cursos de missões no Centro de Evangelismo e Missões no Seminário Baixa do Sul, né? E eu me lembro que nós íamos para a Colômbia com o pastor Ramiro Chagas, só não fomos porque ela ficou grávida. E o Gustavo está aqui, já estávamos até guardando dinheiro, mas o fato é que era uma obra muito interessante, onde esse nosso amigo pregava a palavra de Deus lá, numa rua aí chamada Rua do Pecado, e que havia prostituição infantil, né? Meninas de 13 anos, 14 anos de idade, elas se prostituíam, muitas das vezes mandadas pelo pai, mandadas pela mãe. E um jovem, ele sentiu no coração de vender o apartamento dele aqui no Rio de Janeiro e alugou um galpão nessa Rua do Pecado. E ele ficou com o coração dele muito apertado, porque soube de uma mocinha de 13 anos que, obrigada aos pais para se prostituir, ela, ao chegar no quarto de hotel com um homem para manter relações sexuais, saem mais 2 homens debaixo da cama e ela é obrigada e forçada a ter relações sexuais com 3 homens. E ali o coração dele sangrava, e o coração dele se moveu de tal maneira que ele largou tudo aqui no Brasil e foi fazer uma obra missionária na Colômbia. E a estratégia deles era muito interessante, porque ele abria os portões desse galpão que ele alugou com o dinheiro do apartamento que ele vendeu aqui no Rio de Janeiro, e chamava que essas pessoas viessem. Então vinham prostitutas, homossexuais, entravam. E o apelo não era um apelo agressivo pelo Evangelho, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E a gente que faz a obra missionária precisa entender que o trabalho do missionário é um trabalho de um atirador de elite. Às vezes a gente quer trabalhar como alguém que maneja uma metralhadora, e quem maneja a metralhadora tem munição de sobra, principalmente os pentecostais, e a gente dá aquela rajada de metralhadora, não acerta ninguém e ainda espanta o alvo, né? O missionário, ele é um atirador de elite, ele é alguém que coloca o alvo na mira e muitas das vezes ele tem apenas um tiro, uma oportunidade para poder atingir a mente ou para poder atingir o coração daquela pessoa. Então o fato é que esse jovem, lá na Rua do Pecado, em Medellín, ele abria a porta do seu galpão e chamava as prostitutas, os homossexuais, as pessoas que quisessem para poder vir e dormir ali, porque elas não tinham casa. Elas, além de se prostituírem, elas ficavam no meio da rua, porque se não levasse dinheiro para o pai e para a mãe, o pai e a mãe espancavam. Não eram seres humanos na concepção dos seus pais, eram apenas ferramentas para obter dinheiro. E ele chamava essas pessoas, as pessoas vinham, entravam, tinham o cafezinho da tarde, a sopa da noite, e os irmãos tinham uma estratégia muito interessante, que eles ficavam num canto, enquanto preparavam a mesa para essas pessoas, eles ficavam num canto com um violão, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E essas pessoas, observando aquele amor todo, elas não entendiam como é que pode. O meu pai, a minha mãe, não me amam.
me obrigam a me prostituir, eu passo por situações inimagináveis no meio da rua, e esse povo aqui, que não me conhece, abre a porta do balcão para a gente entrar, para poder dormir, tem cama quente, tem lençol para a gente poder se cobrir. E eles, mesmo que a gente saia daqui e volte para se prostituir no dia seguinte, ainda assim eles permitem que a gente volte para cá no dia seguinte e durma. Que amor é esse? Que alegria é essa que eles sentem? Que amor é esse que nos dão comida, nos dão cama e não nos pedem nada em troca? Que amor é esse? E às vezes nos jovens no cantinho chamam: "Ei, vocês querem? Vem aqui com a gente, cantar com a gente, vem aqui poder louvar com a gente, sente-se à vontade?" Se você sentir à vontade, pode se unir a gente. E eles se uniram com aqueles jovens, e ao se unirem com aqueles jovens no momento de louvor e adoração, não tem como, né, irmão? O Espírito Santo de Deus, ele convence de fato o homem do pecado, da justiça dos juízos, e muitos daqueles jovens aceitavam a Cristo como seu único e legítimo Salvador. O fato é que hoje nós não podemos ir, eu e minha esposa, mas ficamos em contato com esse pessoal há muito tempo. E hoje o pastor Ramiro Chagas, ele trabalha ainda na Colômbia, e ele, por meio do café, hoje, por meio de um curso de barista que ele fez, ele consegue, na cafeteria, fazer degustação de café, e o café se torna o pretexto para que ele possa pregar a palavra. Aqui a gente tem a oportunidade de levar folheto, né? Folheto, às vezes, ele é apenas uma maneira da gente chegar perto da pessoa, e lá, como não tem essa liberdade toda de pegar folheto e ficar distribuindo aqui, o café é a maneira que ele utilizou para poder pregar o Evangelho. Então, eu sou muito suspeito de falar sobre isso, porque, embora hoje eu não esteja na igreja trabalhando com missões, eu fiquei com 17 anos da minha vida trabalhando. Hoje a minha área é a área do ensino, é a área da teologia, mas missões é algo que arde no meu coração. Né? Onde houver um coração com Cristo, há um missionário. E onde houver um coração sem Cristo, ali haverá um missionário. Tem missionário aqui nesta noite? Faça assim para mim. Nós temos muitos missionários. Por favor, você que trouxe um exemplar da Bíblia, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Foi me dada a oportunidade de pregar um tema para este culto que está em Atos, capítulo 8, o episódio do Filipe e do Eunuco, dentro da temática levante-se ou levanta-te e faze a obra. E dentro da liberdade que nos foi dada, eu quero pregar nesse texto, mas dentro ainda desta mesma temática, de nós nos levantarmos para poder fazer a obra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Por gentileza, quem achou, diga amém. Amém. Nos diz assim a palavra de Deus: porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asnos. E havendo-o prendido, encerrou-o na prisão, entregando-o a 4 paternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentar ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Diga assim: Pedro estava preso, porém a igreja orava continuamente. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo,
mas cuidava que via uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu a porta por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou deles. Diga assim comigo: a porta se abriu automaticamente. Muito obrigado. Quando nós paramos, irmãos, para analisar esse texto ele possui algumas ligações, não somente com o capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos, mas também uma relação muito forte deste capítulo 12 com a sequência de acontecimentos que nós temos aqui, como que está em Mateus capítulo 20, no verso 20, e também como está lá em Marcos capítulo 1, no verso de número 20. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo estava sendo espalhado. E isto era justamente por conta do que o Senhor já havia prometido. Deus, ele prometeu um avivamento muito tempo antes do que ocorreu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Quando o Senhor Jesus Cristo ele é assunto aos céus, ele manda que os seus discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder. Poder para quê? Poder para pregar. Poder para quê? Poder para evangelizar. Poder para quê? Poder para testemunhar acerca da palavra de salvação, acerca das boas novas. E o fato é, irmãos, que quando Deus, por meio do profeta Joel, disse que o Espírito Santo ele seria derramado sobre toda a carne, o Espírito Santo ele traz, por meio desta revelação, um outro momento em que a igreja poderia propagar a sua palavra. Era poder não apenas para homens, não era poder não apenas para senhores, era poder sobre todos. O poder de Deus ele seria derramado sobre pequenos, o poder de Deus seria derramado sobre grandes, o poder de Deus seria derramado sobre homens, o poder de Deus seria derramado sobre mulheres, o poder de Deus seria derramado até mesmo sobre servos e sobre servas, porque o mundo ele vivia debaixo de um preconceito em relação à mulher, onde até mesmo se questionava se a mulher tinha algo ou não, mas o Espírito Santo também era para as mulheres. O escravo ele estava impedido de louvar a Deus no meio do templo, por conta da sua condição de escravo, mas o Espírito Santo também seria derramado até mesmo sobre a vida dos escravos. O fato é que o Espírito vem, o povo de Deus começa a receber autoridade para poder pregar o Evangelho. O tipo do Pedro agora, ele é um homem completamente diferente do Pedro que nós conhecemos, o Pedro que envergonha, o Pedro que se aborrece, o Pedro que nega, o Pedro que é tentado por Satanás, o Pedro que não consegue compreender ainda o significado do reino de Deus, nem mesmo acerca da redenção e a importância da morte do Senhor Jesus Cristo. O fato é que este tipo do Pedro agora tem a oportunidade de pregar a palavra de Deus, e muitas almas se convertem ao Senhor por meio desta pregação, não simplesmente uma pregação tomada pela intelectualidade humana, mas uma pregação onde aquele que fala tem a sua mensagem confirmada por aquele que mandou falar. A pregação vai muito além do que eles falam. A pregação também se dá por meio da confirmação do Espírito Santo, por meio de operações de milagres e de maravilhas. Assim é com Pedro, assim também é com Filipe, no capítulo 8, no texto que os irmãos escolheram, alguém que havia recebido a função de ser apenas um diácono, alguém que tinha a função social dentro da igreja do Senhor, cuidava de órfão, cuidava de viúva, cuidava de servir à mesa. Mas quando alguém é cheio do Espírito Santo, irmãos, não importa a função pela qual ele foi separado na igreja ou separado pelos homens, o que importa é o que o Senhor colocou dentro daquela pessoa. E agora nós vemos ali o servo de Deus Filipe descendo até Samaria para poder pregar a palavra. Samaria, que ela nasce no conceito, no contexto da chamada guerra sírio-efraimita, e estes samaritanos são odiados pelos judeus, os judeus não se dão por samaritano, e aí nós vemos que o plano da salvação ele está se desenvolvendo, porque a revelação de Deus ela é progressiva. Sempre foi projeto de Deus salvar, não apenas o judeu, mas o projeto de Deus era salvar toda a humanidade. Tanto é que Abraão ele não é apenas o pai do judeu, ele é o pai de toda a nação, o pai de uma grande nação.
O fato é que Deus ele tem o ser humano de uma forma completa, de uma forma integral no seu plano, no seu projeto. E os samaritanos que por tanto tempo eles eram esquecidos, humilhados e viviam sempre em briga com os judeus, eles estão no projeto, estão no processo da salvação divina. Filipe desce, prega a palavra aos samaritanos. O Evangelho ele está sendo visto, sendo anunciado com palavras, mas também tem poder de Deus. Os enfermos são curados, os demônios são expulsos, as pessoas são libertas. O que está acontecendo ali é tão forte, o que está acontecendo ali é tão maravilhoso, que o próprio colégio apostólico que está em Jerusalém, ele sente-se atraído pelo que está acontecendo. Eles vão até Samaria para poder ver o que está acontecendo com o Filipe. Filipe não era apenas um diácono, ele está pregando de uma maneira que nós jamais imaginaríamos, porque o Espírito Santo, quando ele se apodera de alguém, mas você pode ter as suas limitações, você pode ser fraco, você pode ser falho, você pode ser tímido, mas quando o Espírito Santo se apodera de alguém, ele te garante, dá poder, te dá autoridade para você pregar a palavra de Deus. Então, ele prega a palavra. Só que a pregação, ela não vem apenas seguida de sinais. A pregação, ela não vem apenas seguida de maravilhas. Nós temos também, dentro desse contexto todo, perseguição acontecendo, perseguição ocorrendo. E aqui nós veremos algumas figuras. A primeira figura é aquele que nós conhecemos como Saulo de Tarso, e a outra figura é Estevão. Estevão e Saulo estão em lados opostos. Saulo extremamente judeu, fariseu, zeloso da lei, pensando que está fazendo um favor para Deus, ele persegue o povo que prega a palavra, que vive a palavra, que vive com comunhão. Que evangelho é esse que incomoda tanto? O povo se reúne para orar, o povo se reúne para jejuar, o povo se reúne para poder pregar a palavra de Deus, mas coisas simples, coisas boas. Eles estão crescendo em graça para com Deus, estão crescendo em graça também para com os homens. Tem parte da vizinhança que está feliz em ver o crescimento da igreja, mas uma outra ala mais conservadora do judaísmo, eles estão completamente incomodados com isso. Esse cristianismo, que não era chamado assim ainda, esta seita desses nazarenos, o que é que eles estão fazendo aqui? Estão deturpando a lei, estão pregando uma palavra que não é que nós conhecemos pela tradição dos nossos antepassados. Então o que fazer? Apenas tapar o ouvido? Apenas permitir que eles preguem ou sair de perto deles? Não, nós não podemos simplesmente tapar os nossos ouvidos, nós não podemos simplesmente sair de perto. Nós queremos matar, nós devemos matar, precisamos matar. A única solução para acabar com esse movimento é cortar na raiz. Então persegue, mate, tem criança, mate, tem idoso, mate, tem mulher, mate, tem homem, mate também. E Saulo, ele é empolgado nisso, né? Ele tem as cartas, ele é justamente quem segura as vestes daqueles que estão apedrejando o servo de Deus Estevão. Estevão está pregando a palavra, Estevão está anunciando o Evangelho, está sendo morto justamente por anunciar o Evangelho. Estevão morre, mas antes de morrer, no processo do seu martírio, no processo do seu sofrimento, ele tem a grata oportunidade de ver os céus abertos. Ele está tendo uma visão da glória de Deus, ele está tendo uma visão do reino de Deus. Então, eu penso, irmãos, que Estevão não está sentindo dor, as pedras estão batendo, mas não está doendo, porque o tamanho da glória que Estevão está percebendo é muito maior que todo o sofrimento. É como se Deus dissesse: Estevão, fica tranquilo, aguenta mais um pouquinho que está acabando. A tua missão na terra acabou, mas a igreja permanecerá pregando a missão. Você não se levantará para continuar pregando, você receberá o teu galardão, você receberá a tua recompensa, você receberá a oportunidade de aguardar o dia do juízo final. Mas contempla um aspecto da minha glória. Estevão morre, Saulo, ele vê tudo aquilo, e Saulo depois ele vai se converter. Você conhece muito bem a história, mas o fato é que nós temos muitos personagens pregando o Evangelho. E essa perseguição que ocorre ali com Estevão, ela não acaba ali, ela permanece, ela se perpetua e ela continua ganhando muita força. Tanto é
que nós vemos lá no capítulo 11 do livro dos Atos dos Apóstolos, que o Evangelho, ele agora está sendo também pregado aos gentios que estavam em Antioquia. Então, o Evangelho ele não é somente na Judéia, o Evangelho não é somente em Jerusalém, o Evangelho não é somente em Samaria, mas a promessa da pregação do Evangelho era que o Evangelho se espalhasse em todos os confins da terra. Então começa ali, no meio, com o povo orando, com o povo intercedendo, com o povo clamando. Mas aquilo que é pequeno, irmãos, vai tomando proporção, porque o poder que eles receberam é o poder dunamis. Eles estão pregando de maneira dinamicamente, tem autoridade nas ações, tem autoridade na palavra. E agora o Evangelho chega até Antioquia, e é em Antioquia que pela primeira vez esse povo aqui será chamado de cristão. Até então não os conheciam como cristão, mas pela primeira vez eles serão considerados cristãos. O que é um cristão? É um protótipo de Cristo. O que é um cristão? É alguém que se parece com Cristo. O que é um cristão? É um pequeno Cristo. Ele não é o Cristo, mas ele se parece com Cristo. É praticamente isso, um pequeno Cristo. Eles observam que eles são parecidos com Jesus Cristo porque eles falam como Jesus, eles agem como Jesus, eles andam como Jesus, eles amam como Jesus, eles vivem a vida conforme Jesus vivia. Então, os 3 anos que estes discípulos de Jesus andaram com o Senhor, foi a oportunidade de eles participarem do melhor seminário teológico que existe na face da terra. Você pode estudar no nosso tempo contemporâneo com os melhores estudiosos, com os melhores mestres e doutores, mas não haverá um seminário, uma faculdade teológica tão maravilhosa como essa. Ah, se nós tivéssemos a oportunidade de aprendermos diretamente da fonte. Paulo aprendeu assentado aos pés de Gamaliel, mas Tiago aprendeu aos pés de Jesus, João aprendeu aos pés de Jesus, Pedro aprendeu aos pés de Jesus, Tomé aprendeu aos pés de Jesus. E agora, uma vez que eles aprenderam a teoria da missão e observaram a prática da missão, agora os alunos precisam viver efetivamente a sua própria prática, porque o aprendizado se dá em pelo menos 3 etapas. Primeiro você aprende a teoria, depois você observa o teu mestre fazer, depois que o teu mestre falou, depois que o teu mestre ensinou, e depois que você viu o teu mestre fazer, agora você tem que fazer para ver se você aprendeu efetivamente. Então eles viram Jesus, eles aprenderam de Jesus, eles viram Jesus fazer, mas agora não. Jesus já foi assunto aos céus e eles precisam efetivamente aprender, ou melhor, praticar aquilo que eles haviam aprendido com o Senhor Jesus. Só que o Evangelho, quando chega em Antioquia, ele chega, mas logo em seguida nós perceberemos que esta raiva, esta ira, essa maldade ainda permanece no coração dos opositores. Eles pregam em Antioquia, mas não pregam apenas em palavras, eles pregam também por meio das obras, porque a Bíblia vai dizer que um profeta recebe a revelação acerca de uma fome. O profeta chamava-se Ágabo, Então ele diz que haverá uma fome. A igreja preocupada vai recolher ofertas para poder ajudar os necessitados de Jerusalém, os necessitados da Judéia. Então percebe, irmãos, é uma igreja que ela não prega apenas com a palavra, não é a igreja que diz, olha, vai em paz que Jesus vai dar o pão para você. O que a gente precisa entender é que muitas das vezes bastará você pregar a palavra, mas imagina alguém que tem fome no corpo, mas também tem fome na alma. Não adianta apenas você matar a fome da alma e permitir que esta pessoa permaneça com a fome do corpo. Jesus te ama, mas vai em paz com fome. Jesus te ama, mas permanece em paz com a tua barriga roncando, com o teu olho no fundo. Não. Essa igreja pregava a palavra, mas também não despedia as pessoas necessitadas. Por quê? Porque eles aprenderam isso com o Senhor Jesus Cristo. Lá atrás, os apóstolos ou os discípulos queriam até
despedir as pessoas, mas quando eles pensam em despedir um povo que já havia alimentado a sua alma, Jesus diz assim para ele: dá-lhe voz de comer. Então Jesus, ele multiplica pão, Jesus, ele multiplica peixe. Eles já tinham visto isso antes. Nós não podemos apenas pregar por meio das palavras, nós também precisamos cuidar da questão social da igreja. Então, é uma igreja envolvida, irmãos, em missões em diversos aspectos. É um exemplo a nós seguirmos. Pregam a palavra, vivem a palavra e alimentam as pessoas cuidando delas em meio às suas necessidades. Não somente necessidades espirituais, mas também necessidades materiais. Como eu disse, esse texto também precisa ser lido à luz de Marcos capítulo 1, no verso 20, mas também à luz de Mateus capítulo 20, verso 20. E quando nós analisamos esse texto à luz de Mateus capítulo 20, no verso 20, nós veremos que aqui no capítulo 12 começa a se cumprir o que ocorreu no diálogo de Jesus com Tiago, no diálogo de Jesus com João e no diálogo de Jesus com a mãe de Tiago e João. Porque toda mãe que se preza, ela quer ver o seu filho bem. Toda mãe faz planos para o seu filho, faz projetos para o seu filho. E essa mãe que a tradição vai chamar de Salomé, a Bíblia fala que o pai de Tiago e o pai de João chamava-se Zebedeu. Diga isso comigo: pai. Diga mais forte, irmão, diga o pai de Tiago, diga o pai de João, se chamava Zebedeu. Nome bom para botar no filho, né? Vem aqui, Zebedeu. Então, o pai de Tiago, o pai de João, se chamava Zebedeu. Então a Bíblia diz o nome dele, mas não diz o nome dela. A tradição vai dizer que esta mulher chamava-se Salomé. Então ela tinha bons projetos, ela tinha bons planos. Só que a narrativa de Mateus, a narrativa de Marcos, é completamente diferente. E Marcos vai dizer que Tiago e João se aproximaram de Jesus para poder fazer um pedido a Jesus. Só que Mateus vai dizer, a partir do capítulo 20, que é a mãe deles que vai fazer esse pedido. O fato, irmãos, é que eles tinham o desejo, e era muito comum não ter a coragem de chegar até Jesus Cristo para poder fazer o pedido. Então, provavelmente, o desejo nasceu no coração de Tiago e João, mas quem pediu por Tiago e João foi Salomé. Então, Marcos é um escritor que possivelmente é o primeiro a escrever o Evangelho. O primeiro Evangelho talvez tenha sido o Evangelho de Marcos. Marcos, ele não passa pano quente no erro de ninguém. Marcos, ele fala descaradamente o que estava acontecendo. Mateus parece que ele tenta dar uma aliviada, uma melhorada. Então, ao invés de dizer que foi Tiago e João, Mateus vai dizer que foi a mãe de Tiago e João que veio até o Senhor Jesus Cristo fazendo um pedido muito inusitado. Qual é o pedido? Jesus, ele está prestes a subir ao Calvário. Eles observam que o cumprimento da palavra estava prestes a ocorrer. Jesus vai morrer, vai ressuscitar e ele vai ser glorificado. Então, já que ele vai ser glorificado, nós não podemos perder a nossa oportunidade. E se você comparar isso, baseado no que nós vemos lá em Marcos capítulo 1, no verso 20, nós veremos que Tiago, ele tem todo o perfil para poder fazer o pedido que ele fez para o Senhor Jesus Cristo. Porque Tiago e João, eles sendo filhos de Zebedeu, Jesus quando chama, eles estão no ato da sua prática laboral, estão trabalhando. Só que eles não são pescadores qualquer. A Bíblia vai dizer que quando eles abandonam o barco de Zebedeu, os funcionários de Zebedeu permanecem trabalhando. Então, eles não são simplesmente pescadores. O seu pai é um empresário, porque tem condições de pagar trabalhadores para poder trabalhar no seu negócio. Então, eles são os filhos do chefe, eles são os chefinhos. Quando Zebedeu morresse, possivelmente seria Tiago e João que herdariam o negócio do seu pai. Só que o fato é, irmãos, que agora que eles andando com o Senhor Jesus Cristo, nos dá a impressão que eles começam a pensar sobre o que eles deixaram lá atrás. Nós éramos empresários,
largamos o negócio do nosso papai, do nosso papaizinho, e Jesus vai morrer. Então chegou o momento de nós termos um retorno sobre o nosso investimento. Só que, veja bem, irmãos, Evangelho não tem esse negócio de retorno sobre investimento. A única coisa que Jesus promete para você é que você vai carregar uma cruz, vai acordar com a cruz, vai caminhar com a cruz, vai dormir com a cruz, você vai viver com a cruz. Então não tem essa promessa de retorno de investimento. Eu larguei 1 para receber 10, mas a impressão que nós temos é essa. Chegou o momento de nós pedirmos ao Senhor para nos recompensar sobre o que nós fizemos. E o que é que eles pedem? Senhor, nos permita que na tua glória, no teu reino, nós nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus, ele faz algumas perguntas para eles, diz: vocês podem beber do cálice que eu beberei, ou vocês podem ser batizados no mesmo batismo que eu serei batizado? Eles afirmam categoricamente: nós podemos sim beber deste cálice, nós podemos sim ser batizados nesse sangue, agora nesse mesmo batismo. Só que Jesus disse: tudo bem, vocês efetivamente beberão desse cálice, vocês efetivamente participarão desse batismo. Agora, se assentar à minha direita, se assentar à minha esquerda, somente o meu Pai é quem pode permitir. O fato é, irmãos, que eles não imaginavam o peso daquilo que eles disseram que estavam dispostos a fazer. Nós estamos dispostos a beber desse cálice, nós estamos dispostos a participar desse batismo. E quando se fala de cálice, a impressão que nós temos é que o cálice fala de festa, o cálice fala de alegria, o cálice fala de um momento aprazível. Mas esse cálice aqui não é um cálice de alegria, é um cálice de dor, é um cálice de lágrima, é um cálice de tristeza, é um cálice de sofrimento. E agora, muito tempo depois, efetivamente, Tiago será o primeiro a ter na sua vida o cumprimento do que ele falou lá em Mateus capítulo 20. Ele finalmente beberia desse cálice. Então, uma vez que o Evangelho chega até Antioquia, a Bíblia diz que a perseguição ela continua sobre o povo de Deus. Herodes Agripa I, ele é neto do Herodes Grande, filho de Aristóbulo. Ele tem um sangue praticamente judeu por conta do seu pai, que tem uma filiação asmoneia. Logo ele é descendente de Macabeus, então ele tem bem longe ali um sangue judeu. Ele quer fazer política, ele quer alegrar o coração dos judeus. Então, para alegrar o coração dos judeus, não importa a miséria que ele irá infligir na vida alheia. A Bíblia diz que ele prende Tiago, ele maltrata Tiago, e não contente em prender Tiago, maltratar Tiago, a Bíblia diz que ele mata Tiago. Tiago agora está bebendo do cálice, Tiago agora está sendo batizado no sofrimento. Só que Tiago não morre de qualquer maneira. Tiago ele morre decapitado por Herodes. O povo judeu se alegra, Herodes se empolga, e agora que ele já conseguiu prender Tiago, maltratar Tiago, matar Tiago, ele agora vai virar a sua mira para Pedro. Ele olha para Pedro, ele prende Pedro, ele maltrata Pedro, e ele vai dizer que também irá matar. Só que está ocorrendo a Páscoa. Então, ele, para dar uma de bonzinho, ele não vai matar Pedro agora não. A gente prendeu, maltratou, mas deixa para matar o Pedro aí depois da Páscoa. Então, quem está olhando o que está acontecendo ali com Pedro vai se espantar, porque Tiago não é qualquer um. Tiago ele faz parte dos 12, Tiago faz parte dos 3 mais íntimos do Senhor Jesus Cristo. Tiago esteve na transfiguração, Tiago viu milagres extraordinários, tinha uma posição de honra. E a história de Tiago parece que está se repetindo na história também de Pedro. Então, quem viu Tiago morrer, está dizendo: Pedro vai morrer também. Quem viu Tiago ser preso, e viu Pedro ser preso, e viu Tiago sendo maltratado, e Pedro sendo maltratado também, disse assim: olha, eu já vi isso antes. O que aconteceu com Tiago vai acontecer com Pedro também. Só que veja bem, irmãos, não é porque aconteceu com Tiago
que vai acontecer com Pedro também. Não é porque aconteceu com Tiago que vai acontecer com Pedro também. A história parece a mesma, o fim parece que vai ser o mesmo, mas um é Tiago, outro é Pedro. Tanto a vida de um quanto a vida de outro estão na mão de Deus. Não é porque Tiago morreu que Pedro irá morrer também. E a gente às vezes começa também a pensar que na nossa história vai acontecer o mesmo que aconteceu na vida do outro por conta do que está acontecendo na nossa vida agora. A gente olha os acontecimentos das nossas vidas e compara com o acontecimento da vida do pai, com a vida da mãe, com a vida do vizinho, e a gente percebe que parece que a nossa vida está andando do mesmo jeito, e a gente começa a pensar que o mesmo que aconteceu com o outro vai acontecer também. E isto pior, irmãos, quando muitas das vezes a gente vê um vizinho passando mal e a gente sente a mesma coisa que o vizinho. Aí o vizinho, ele sentiu uma coceirinha na barriga e ele foi para o hospital e morreu depois dessa coceirinha na barriga. Aí o bendito do crente sente uma coceira na barriga e vai lá para o Dr. Google pesquisar. Coceirinha na barriga. Ao invés de ir para o médico, ele pesquisa coceirinha na barriga. Aí o Dr. Google vai dizer assim: câncer hepático em estado terminal. Aí está o crente ansioso, com falta de ar, com a vista escurecida, com a mão gelada, com o coração batendo forte, pensando: o meu vizinho morreu do mesmo jeito, é verdade. Ele começou com uma coceirinha na barriga e o meu diagnóstico confirmado agora está pelo Dr. Google. Então, se aconteceu com ele, vai acontecer também. Ei, não é porque Tiago morreu que Pedro vai morrer também. Não é porque está dando errado na vida de todo mundo da tua família que na tua vida também vai dar errado. Não é porque parece que a tua história está se repetindo na história do teu pai, na história da tua mãe, na história do teu vizinho, que vai acontecer a mesma coisa com você. Você não é teu pai, você não é tua mãe, você não é o teu vizinho, você é um indivíduo que tem chamado por Deus, capacitado por Deus, você tem a tua história própria. A mão de Deus estava sobre o teu pai, como também está sobre a tua vida. O mesmo Deus que permitiu que Tiago morresse, também é o mesmo Deus que permitiu que Pedro fosse livre da prisão. O mesmo Deus que permitiu a morte na vida de Tiago, é o mesmo Deus que trouxe o livramento para a vida de Pedro. Estando vivo ou morto, estamos nas mãos de Deus. Então não é o que está acontecendo na vida do outro, que vai acontecer na tua também. Quem olha para Pedro pensa: eu já vi este filme antes, mas não esperava o que estava prestes a acontecer na vida de Pedro. Então Deus, ele é soberano. A história de um não vai se repetir na história do outro. Parece que vai, mas não vai. Porque Deus tem um chamado específico para a vida de cada um de nós que estamos aqui. Enquanto você não realizar aquilo que o Senhor quer que você realize, fica tranquilo, irmãos. A morte não vai bater na tua casa. A morte não vai bater na tua porta. Tu só parte desta vida como Deus quiser. A tua vida está nas mãos de Deus. Então, Pedro, fica calmo, Pedro. Fica tranquilo, Pedro. Parece que vai se repetir, mas não vai não. Tem algo diferente. Aleluia. Aleluia. Pedro foi preso. Pedro foi maltratado. Herodes está prestes a satisfazer a alegria daquelas pessoas que viram Pedro ser preso. Repete na vida de Pedro o que você fez com Tiago. Maltrata e mata. Nós temos a alegria de ver o sofrimento dele, só que Deus vai acabar com essa maldita expectativa. Só que existem algumas situações aqui que são diferentes, porque parece, irmãos, que Pedro, ele é um presidiário mais perigoso do que Tiago. Qual é o crime? A pregação do Evangelho. E Pedro, ele é alguém que já pregou lá atrás e 3.000 almas se converteram ao Senhor. Então vamos não simplesmente prender a Pedro, vamos prender a Pedro com 4 quaternários de soldados. Vamos fazer 4 sessões de sentinelas. Numa hora vai ter 4 soldados, em outra hora, em outro turno vai ter 4 soldados, no terceiro turno vai ter mais 4 soldados, no quarto turno teremos mais 4 soldados. Como será? Prenda um do lado direito,
prenda o outro lado esquerdo e coloca 2 soldados lá de fora da prisão. Irmãos, isso aqui não era comum. O comum era se prender a pessoa como um soldado, porque já tem soldados do lado de fora. Só que Pedro parece que ele oferece muito risco, não simplesmente risco para os homens, mas risco para o reino de Satanás. Então Pedro está preso do lado esquerdo, Pedro está preso do lado direito, e Pedro agora, irmãos, passada a Páscoa, está chegando a sua proximidade de ser morto por Herodes. A Bíblia diz que Pedro está esperando apenas a morte, a sua prisão é reforçada, e Pedro está dormindo. A maioria dos pregadores vai dizer que Pedro está dormindo porque, assim como Jesus dormiu no barco, no meio da tempestade, Pedro, com Jesus na prisão, tem tranquilidade para dormir. Não, irmãos, não é nada disso. Pedro não está dormindo porque ele está tranquilo, não. Pedro não está dormindo porque ele está calmo, não. Pedro está nervoso. Pedro está assustado. Pedro está com medo. Pedro tem a certeza que ele vai morrer. O pregador me prova isso. No próprio texto você vai ver que quando o milagre está acontecendo na vida de Pedro, a Bíblia diz que Pedro está atordoado. Ele não sabe o que está acontecendo, se é verdade ou é mentira. Será que eu estou sonhando? Porque eu tenho tanta certeza que eu vou morrer, então parece bom demais para ser verdade. Parece bom demais para ser verdade. Pedro não acredita que vai sair dali. Só que Pedro não estava sozinho. Enquanto Pedro estava ali, preso naquela prisão, a Bíblia diz que a família de Pedro, os irmãos de Pedro, a igreja de Pedro, a comunidade de Pedro estava orando continuamente. Pedro estava preso, mas a igreja orava: Jesus, liberta Pedro. Senhor, livra Pedro. Senhor, não deixa acontecer com Pedro aquilo que aconteceu com Tiago. O Senhor falou que Pedro, ele apacentaria as tuas ovelhas. Então, Senhor, liberta a vida de Pedro. E a igreja, irmãos, entende verdadeiramente o valor da oração, porque a oração não é qualquer coisa. A oração é a maior oportunidade que você tem para comparecer à presença de Deus. E a gente não valoriza isso. Nós pensamos que a oração é qualquer coisa. A oração não é uma sequência de palavras que você joga ao vento, não. A oração é a maior oportunidade que você tem de comparecer à presença do Todo-Poderoso. A maioria de nós que estamos aqui, se tivéssemos a oportunidade de adentrarmos à presença do homem mais rico da face da terra, mas o que é que você não pediria para Mark Zuckerberg? O que é que você não pediria para Jeff Bezos? São pessoas extremamente ricas. O que você não pediria para Bill Gates? Talvez você pediria uma casa na beira da praia. Talvez você pediria uma pensão de $1 milhão por mês. Todo mês você ganhando $1 milhão. Só que veja bem, por mais que você na tua vida nunca tenha a oportunidade de comparecer na presença dos homens mais ricos dessa terra, você tem a oportunidade de comparecer não à presença do homem mais rico, você tem a oportunidade de comparecer à presença do ser mais poderoso que existe nessa terra. O ser que não foi criado, ele é o criador de todas as coisas. Abaixo dele tudo subsiste, tudo é criatura, somente ele é criador. Você não pode pedir nada para os reis dessa terra, mas a oração é a oportunidade que você tem de se aproximar a ele, que tem tudo para fazer na tua vida. Não existe nada que ele não possa fazer. E a gente pensa que a oração é apenas um exercício da nossa fé, como se fosse atividade física, tem que fazer parte da minha rotina. Então eu vou quebrar o galho de Deus, eu vou tirar um tempinho. Ei, irmão, você não está quebrando o galho de Deus quando você dobra o teu joelho para orar. Na verdade, Deus é quem está quebrando a tua árvore toda, dando a você a oportunidade de permanecer na presença dele. Então, sabendo disso, nós precisamos aproveitar essa oportunidade como a única oportunidade, a melhor oportunidade que nós temos. E o que deve nos motivar a orar não deve ser a dúvida. O que deve nos motivar a orar deve ser a certeza. E esta igreja tinha esta certeza, é a nossa oportunidade. Então nós vamos orar continuamente. Mesmo que a gente peça e ele não atenda, a gente permanece orando.
Mesmo que a gente peça e pareça que Ele não está ouvindo, a gente permanece orando. Mesmo que a gente ore e pareça que nada está acontecendo, a gente vai continuar orando. Enquanto Pedro está vivo, a gente ora. Então não é a dúvida que nos leva a orar. O que nos leva a orar é a certeza que Deus pode fazer alguma coisa a favor da vida de Pedro. Pregador, me explica melhor isso. Dúvida. O que nos motiva a orar muitas das vezes não é a certeza. O que nos motiva a orar muitas das vezes não é a fé. O que nos motiva a orar muitas das vezes é a dúvida. É sim, irmãos, às vezes o que nos motiva a orar não é a certeza. Às vezes o que nos motiva a orar não é a convicção. Na maioria das vezes, na vida de muita gente, o fator motivador da oração é a dúvida, é a incerteza, é a falta de fé. Está maluco, pregador? Vou te provar. Às vezes nós estamos enfrentando situações tão complicadas que a gente já não acredita mais que pode se resolver o nosso problema. E para não sair de culpado, dizendo, o milagre não aconteceu porque eu não orei, eu não jejuei, eu não subi monte. A gente ora não para Deus, a gente ora para mostrar às pessoas que a gente tentou fazer alguma coisa pelas nossas próprias misérias, pela nossa própria dificuldade. Então, para ninguém ficar falando no meu ouvido que a culpa é minha, eu vou mostrar para todo mundo que eu estou orando, eu vou mostrar para todo mundo que eu estou me esforçando, eu vou mostrar para todo mundo que eu estou tentando fazer alguma coisa para a minha vida, porque eu não quero ninguém no final dizendo, olha, você não recebeu o teu milagre porque você orou pouco, você jejuou pouco, você subiu pouco um monte. Então, eu não acredito que Deus possa fazer o meu milagre, mas para dizer que eu não tentei, para dizer que eu não orei, eu vou orar, eu não acredito, mas eu vou orar só para poder mostrar. Irmãos, não é a dúvida que deve te motivar a orar, é a certeza que por mais que o cenário pareça caótico e insolucionável, Deus ele tem a resposta, Deus ele tem o milagre que você necessita para ter o quadro da sua vida completamente modificado pelo Senhor. E quem está dizendo isso não é um teórico, não é alguém que não ora, não. A minha vida é regada de oração. Se você chegar de madrugada na minha casa, aqui está o meu filho e a minha esposa, que pode me desmentir, por diversas vezes está eu lá. Esposa já está dormindo, filho também está dormindo, e eu estou com o meu rosto em terra, orando ao Senhor, conversando com o meu Pai. Não é somente quando eu passo por dificuldade, mas nas horas das dificuldades, eu compareço à presença de Deus, sabendo que o Senhor quiser dizer não, Ele vai dizer não, mas se Ele também quiser dizer sim, Ele vai dizer sim, porque nem toda oração Deus diz sim. Deus é um Pai que diz não, e nos muitos não do nosso Pai, nem todo não o nosso Pai justifica, nem todo não o nosso Pai explica. Tem não que eu falo para o Gustavo, que eu explico o porquê do não, mas há nãos que são livradores, libertadores da vida do meu filho, que ele ainda não tem maturidade para compreender a razão do meu não. Eu digo não, ele pergunta não por quê? Não, por quê? Não. Eu estou vendo algo além. Então há nãos que Deus dará a você que Ele não vai te explicar. Haverá nãos que Deus dirá para você que Ele não vai justificar. Mas fica com o teu coração tranquilo, que mesmo que Deus esteja dizendo não para a tua oração, ainda assim parece que é ruim, mas é o melhor para você, porque Deus vê além do que você pode ver, Deus sabe além do que você sabe, então apenas ora. Mas enquanto você tiver a oportunidade de não saber se Deus vai dizer não ou sim, comparece à presença, ore continuamente. Quem sabe a resposta do Senhor vai ser sim para a tua vida. E teve um dia que Deus ele disse sim, apesar dos muitos nãos que Ele disse para mim. Eu estava no centro da cidade, um dia de expediente tranquilo. De repente eu recebo uma ligação que mudou todo o meu dia. Meu sobrinho me liga e disse assim: tio, vem correndo para casa. A minha avó, que é a minha mãe, ela está nua no banheiro, caída, com uma dor muito forte no peito, com uma pressão muito forte no peito. Ela está toda urinada, não consegue levantar, parece que ela está infartando. Ele era um menino de 16 anos na época, não sabia o que fazer. Imagina, minha mãe está em olaria, eu estou no centro da cidade. Como é que eu posso chegar em frações de minutos de olaria no centro da cidade? Não tenho condições. Mas onde a tua mão não vai, a mão de Deus vai. Aonde a tua mão não alcança, a mão de Deus alcança. Deus não tem nenhuma barreira geográfica para poder operar o milagre que você necessita. Talvez o alvo
tarde, eu confio piamente que o Senhor pode fazer algo pela vida da minha mãe. Eu dobrei os meus joelhos. E à medida que eu orava pela minha mãe, eu dizia assim: Senhor, tudo está indicando que minha mãe está infartando lá em Olaria. Está com dor no peito, ela está com pressão no peito, o Senhor ouviu a ligação do Cauã, ela está urinária, ela está caindo sem força. Eu te peço, onde houver uma artéria obstruída, eu fazia assim com as minhas mãos. E olha, pensa que o crente é maluco, não é verdade? Estava eu sozinho no escritório, com os meus joelhos dobrados, fazendo: Senhor, que não sejam as minhas mãos, mas pega a tua mão agora, coloca a tua mão dentro do peito da minha mãe. E onde houver uma artéria obstruída, eu fazia assim: Deus, desobstrua. Deus, desobstrua. Deus, onde houver uma artéria obstruída, eu te peço, desobstrua essa artéria. Minha mãe infartou numa quarta, quinta-feira no hospital, sexta-feira no hospital, sábado-feira no hospital, domingo-feira no hospital, segunda-feira eu chego para poder visitar minha mãe. Ela está numa sala aguardando o cateterismo ou possivelmente uma angioplastia. A médica entrou, falou: Dona Rosemarie, e você não chama minha mãe de Rosemarie, minha mãe ela tem um nome francês, o nome dela é Rosemarie, você tem que fazer biquinho, porque o nome é francês, não é Rosa Maria, não é Rosemarie, não é Rosemary, é Rosemarie, não é nem Rose, é Rosemarie, então tem que chamar ela de Rosemarie. Dona Rosemarie, que bom que o seu filho está aqui, a senhora está de alta. Rapaz, você trouxe aqui as roupas da sua mãe, e como é SUS, né, irmão? SUS, o atendimento às vezes é muito complicado, e parece que às vezes o milagre é muito bom para ser verdade. Eu falei: doutora, não, só não vai dar alta para minha mãe. Minha mãe ela infartou, doutor. Eu vim aqui para poder visitar minha mãe. Ela falou: não, a tua mãe está de alta. Doutor, olha só, minha mãe infartou. Me explica um negócio. Minha mãe não infartou, ou minha mãe teve aquilo que nós chamamos de princípios de infarto, porque eu não vim tirá-la do hospital. Eu vim visitá-la no hospital. Ao que me consta é que ela está aguardando cateterismo ou angioplastia, como todo mundo aqui está aguardando. Ou cateterismo ou angioplastia. Minha mãe teve um princípio de infarto, foi isso, doutora? Ela deu um sorrisinho assim para mim e virou assim: não, rapaz, tua mãe não teve o que se chama princípio de infarto, a tua mãe ela infartou. Então como é que a senhora vai dar alta para minha mãe? Ela deu outro sorrisinho e falou assim: olha só, deixa eu explicar um negócio para você. A tua mãe ela infartou sim, mas nós na medicina costumamos dizer que o que aconteceu com a tua mãe chama-se infarto único. Quando a tua mãe infartou, uma artéria ficou obstruída, mas automaticamente a artéria obstruiu e instantaneamente essa artéria desobstruiu. Essa artéria obstruiu e essa artéria desobstruiu. Essa artéria obstruiu e essa artéria desobstruiu. Lembra lá o crente com o joelho dobrado: Senhor, coloca a mão no coração, onde houver uma artéria obstruída, desobstrua agora. Ela disse: a artéria obstruiu, mas automaticamente desobstruiu, de modo que a tua mãe não teve dano cardíaco, não precisará de angioplastia, não vai precisar de cateterismo. Ei, o que deve motivar a tua ação e orar não deve ser a dúvida. Apenas dobra teu joelho, pede o teu pai. Se ele quiser dizer não, é com ele, mas enquanto você não tem o não de Deus, insiste pelo sim. Enquanto você não tem o não de Deus, insista pelo sim. Pedro ainda não morreu, então não tenha a morte de Pedro como certa. Enquanto Pedro estiver respirando, a igreja permanece orando. Enquanto Pedro permanece preso, a igreja ainda permanece orando. Enquanto o teu milagre permanecer com os pés sobre a face dessa terra, assim diz o Senhor teu Deus: não pare de orar, não pare de interceder, não pare de pedir, até que o teu milagre permaneça nessa terra. Continua pedindo. Possa ser que Deus diga não, possa ser que Deus não cure, possa ser que Deus não restaure, possa ser que Deus não liberte, mas você não sabe qual será a resposta de Deus enquanto o alvo da tua oração permanece nesta terra. Pedro ainda não morreu, então permaneça em oração. Jesus cura Pedro, livra Pedro, liberta Pedro, livra Pedro, ajuda Pedro, permanece. Não sei qual é o teu Pedro, mas permanece orando por ele ainda. Ele está vivo.
Ele ainda está vivo, então permanece orando. É o que a igreja está fazendo. A igreja permaneceu orando. Aí, irmãos, de repente, porque as coisas de Deus, elas acontecem de repente. A Bíblia diz que o anjo ele chega na prisão e acompanhando o anjo chega uma luz. A luz entra. Deus ele ilumina o cenário. Então, se o autor bíblico ele faz questão de mostrar que o anjo não entra apenas, que ele entra, mas também uma luz ilumina as cenas de Pedro, é porque o autor quer nos lembrar ou nos ensinar alguma coisa. Porque Deus é assim, Deus ele é como se fosse um grande artista. O artista ele não pinta no escuro, ele não esculpe no escuro. Deus ele também não cria a terra no escuro. Primeiro diz, haja luz, houve luz. Então Deus é como se fosse um grande artista. Para poder operar o seu milagre, ele ilumina o cenário do milagre. Para poder criar a sua obra, ele ilumina o cenário onde ele produzirá a sua obra. Então Deus ele começa iluminando o local onde Pedro estava. Pedro está no escuro. Então, antes de mandar Pedro se levantar, antes das prisões caírem das mãos de Pedro, primeiro ele precisa colocar luz na vida. Porque a vida de Pedro estava sem luz. A vida de Pedro estava sem esperança. Então, agora ele está acompanhado, não somente do anjo, mas uma luz toma conta daquela prisão. Só que Pedro, irmão, está tão cansado, que mesmo tendo anjo, mesmo tendo luz, Pedro não acorda. Aí, o termo no original grego, para despertar Pedro, é uma expressão que ela significa que o anjo não tocou em Pedro assim, sabe? O anjo ele saculejou Pedro. O anjo chegou lá de Pedro e deu uma saculejada em Pedro, né? Aí ele saculeja Pedro, ele finalmente acorda. E a sequência que se desenrolará a partir daqui, ela é muito instrutiva, porque Pedro está pensando que vai ser a morte dele. Só que agora que vai começar a história de Pedro. Pedro está dormindo, o anjo dá um saculejo de Pedro. O anjo ele poderia até ter feito as cadeias cair na mão de Pedro, mas o cair de cadeias está condicionado à decisão de Pedro se colocar de pé. A Bíblia diz que o anjo diz: levanta-se depressa. Quando Pedro se levanta, somente depois que Pedro se levanta, é que as correntes caem das mãos de Pedro. Ora, o anjo poderia ter libertado Pedro ainda caído no chão. O anjo poderia ter libertado Pedro ainda deitado no chão. Mas o milagre de Pedro dependerá de uma atitude. Porque milagre não anula a decisão. Milagre não anula a ação. Milagre não anula a atitude. E Deus está querendo movimentar a vida de Pedro, porque ainda é grande a jornada. Pedro ainda tem que pregar para muita gente. Pedro ainda tem que pregar em muito lugar. Então Pedro levanta-se depressa. Pedro se levanta. As cadeias caem das mãos de Pedro. E isso é maravilhoso, porque tem milagre, irmãos, que vai acontecer nas nossas vidas da mesma maneira. Primeiro você fica de pé, depois as cadeias caem da sua mão. Primeiro você toma uma decisão, depois as cadeias caem da sua mão. Primeiro você toma uma atitude, depois as cadeias caem da tua mão. Tem milagre que está condicionado às nossas ações. Tem milagres que estão condicionados às nossas atitudes. Tem milagres que estão condicionados aos nossos movimentos. Ah, Fabiano, eu sonho tanto, mas não fica de pé. Fabiano, eu planejo tanto, mas não faz nada para ver o teu planejamento se concretizar. Fabiano, eu quero tanto, não basta querer, não basta sonhar, não basta planejar. Tem que ter ação, tem que ter movimento, tem que ter decisão. Pedro, eu vou operar o milagre da tua vida, mas fica de pé, Pedro, fica de pé. Aí Pedro fica de pé. As cadeias caem das mãos de Pedro. Aí a sequência do que se desenrola aqui é linda, é maravilhosa. Primeiro Pedro se levanta, depois as cadeias caem das mãos de Pedro. Aí o anjo diz assim para Pedro: cinge-te, calça as sandálias, veste a capa e segue. Perceba que cada ordem que Pedro recebe do anjo, cada ordem que o anjo dá para Pedro, são ordens que exigem movimento. Então o milagre vai ocorrendo progressivamente. Primeiro fica de pé, Pedro fica. As cadeias caem. Agora Pedro, cinge-te. Pedro, coloca a sandália.
Pedro, veste a capa. Pedro, agora que você está de pé, liberto, vestido, calçado, com a capa, só a partir de agora é que você pode caminhar comigo, porque você está pronto. Irmãos, este movimento é necessário na vida de Pedro, dado o grau de sofrimento infligido por Herodes no contexto desta prisão. Pedro nunca mais pensou que se vestiria novamente. Pedro jamais pensou que se calçaria novamente. Pedro jamais pensou que colocaria aquela capa novamente, porque Pedro tinha morte como certa na sua vida. Mas Deus está dizendo: Pedro, fica de pé, coloca a capa, veste a roupa, coloca a sandália no pé, caminha comigo, porque você pensou que esta prisão seria a tua última parada. Mas Pedro, você que pensou que não precisaria disso nunca mais, você nunca mais vestiria esta roupa, você nunca mais precisaria desta sandália. A capa foi apenas um instrumento que você usou quando estava livre. Ah, Pedro, eu vou dizer para você, Pedro, ainda tem vida para você, ainda tem milagre na tua casa. Da mesma forma, tem muita gente vivendo como Pedro, num lugar escuro, não se veste mais, não se calça mais, não penteia mais o cabelo, porque pensa que essas coisas não fazem mais parte da tua vida. Me vestir para quê? Me calçar para quê? Arrumar o cabelo para quê? O que me sobrou foi apenas uma cela escura. Morrerei nessa cela escura. Então para que a capa? Para que a sandália? Para que essa roupa? Para que me maquiar? Para que passar o batom? Para que ir no cabeleireiro? Para que continuar minha vida? Eu morrerei mesmo, não viverei mesmo. Mas Deus está dizendo: a luz que brilhou no teu quarto escuro, o anjo que entrou no meio da tua miséria, ele é o porta-voz de Deus, dizendo para você: ainda tem muita coisa para acontecer na tua vida. Tu vai se arrumar assim, tu vai colocar esta capa assim, a sandália ainda é tua, a capa também é, a roupa também é. Então se levanta, arruma o cabelo, melhora a maquiagem, sai deste lugar, porque muito em breve, Deus vai te livrar desta prisão e você vai caminhar, você vai marchar, você vai viver, porque tem continuidade da tua existência sobre a face desta terra. Levantou, chega na tua é para você. Deus dará continuidade na tua vida. Esta prisão não é o último lugar que você viverá. Então Pedro, vai se vestir. Tu não vai caminhar de qualquer maneira nunca. Tem coisa nova para a tua vida. Aí, irmãos, Pedro, ele se levanta. Pedro, ele se veste. Pedro, ele coloca a capa. Pedro, ele veste a sandália. E Pedro não consegue entender o que está acontecendo. E quando a gente lê, a gente também não consegue entender o que está acontecendo. Mas lembra que Pedro só não foi morto porque era Páscoa. Pedro só não foi morto porque Herodes queria parecer alguém bom, alguém que consegue compartilhar ou respeitar ou ser tolerante à religião judaica. Não é Páscoa, não vamos matar ninguém na Páscoa, mas depois que passar esta festa religiosa, a gente pode fazer qualquer maldade. Deus, ele percebe a ironia de Herodes. Deus, ele percebe a prepotência de Herodes. E agora, com a libertação de Pedro, irmãos, o que Deus está fazendo na vida de Pedro? Deus, ele está reconstruindo novamente o cenário do êxito. Eu repito, Deus, ele está reconstruindo o cenário do êxito para a vida de Pedro. Quando Deus vê Pedro aqui, Deus se lembra de Israel lá. E nós encontramos fortes paralelos com Israel no Egito e com Pedro nessa prisão. Israel estava preso, Pedro também está preso. Israel tinha um faraó, Pedro tem um Herodes. Israel foi liberto na Páscoa, Pedro não foi morto porque era Páscoa. Israel foi ordenado por Deus a se vestir. Se vista, cinja os teus lombos, sandália no pé, calçado na mão, coma a Páscoa apressadamente. Israel
Israel vê um exército morrer, Pedro vê heróis morrer. Havia um mar para se abrir, que era um impedimento da libertação de Israel. Pedro tinha um portão de ferro, que também precisava se abrir, para Pedro reconhecer a sua libertação. Então Deus ele está restaurando, Deus ele está reconstituindo o cenário do êxito. Então agora Pedro sai da prisão, Pedro sai. À medida que Pedro vai saindo, irmãos, a Bíblia diz que Pedro sai, e o que acontece com as duas sentinelas? Tem dois com ele, e tem dois lá fora. Só que esses dois que estão com ele, parece que estão dormindo, porque Deus, quando opera o milagre, ele inverte a lógica. De como Deus está invertendo a lógica? Antes, Pedro estava dormindo e os soldados estavam acordados. Diga-se comigo, antes, quem dormia era Pedro. Quem ficava acordado eram os soldados. Diga, mas quando Deus opera o milagre, ele inverte a lógica. Agora Pedro acorda, e quem vai dormir? E quem vai dormir? E quem vai dormir? Agora a lógica foi invertida. Pedro acorda e os soldados estão dormindo. Aí Pedro passa pelos soldados que estão dormindo, passa pelos soldados que estão acordados, ninguém faz nada. Pedro está caminhando, está arrumadinho, está vestido, está calçado, está com a capa. Pedro não entende, a Bíblia diz que Pedro não entende, não sabe o que está acontecendo. Pedro ele está assim, será que eu estou dormindo? Parece muito bom, pode ser verdade, porque eu ia morrer hoje, era hoje que eu ia morrer. A história de Tiago iria se repetir na minha vida. Só que Deus me mandou levantar. Para que Deus me mandou levantar? Por que Deus mandou ficar de pé? Pedro, se levanta, faz a obra, Pedro. Pedro, se levanta, faz a obra, Pedro. Ainda tem muita coisa para acontecer na tua vida. Então Pedro não está acreditando no que está acontecendo, mas Pedro está caminhando. E agora nós temos o último elemento para que a libertação de Pedro fosse completa. Havia um portão de ferro. Diga portão de ferro. Diga portão de ferro pesadão. É esse portão de ferro muito pesado, mas portão de ferro pesadão. Tem porta que se abre com chave, tem porta que se abre com força, mas tem porta que somente a mão de Deus é poderosa para abrir. Tem porta que você não tem a chave, tem porta que você não tem a força necessária, mas não tem problema, se você estiver com Deus, não importa o tamanho da porta, Pedro está caminhando. A Bíblia diz que quando Pedro chega junto com o anjo, perto daquela porta, a porta se abre automaticamente. A porta se abre automaticamente. Imagina aqui, irmãos, o que está acontecendo, uma porta de ferro se abrindo automaticamente. Hoje, em 2026, quando você vai no shopping center, isso é uma mãozinha de açúcar, você chega perto da porta do shopping, a porta automaticamente ela se abre porque tem um sensor de presença, não é verdade? Então para você é comum você ver as portas se abrindo sem ação humana por causa de um sensor de presença e por um mecanismo de automação. Mas naquela época não tinha esse negócio de sensor de presença, mecanismo de automação. A porta estava abrindo automaticamente. A palavra é autômatos, ou seja, estava abrindo automaticamente. A própria mão de Deus estava abrindo a porta para Pedro passar. Pedro está caminhando, Pedro está se aproximando, Pedro está chegando, o anjo está com Pedro. Ah, Pedro, parece que você tem mais um desafio para poder enfrentar. Não, Pedro, lá atrás você precisou se mover, lá atrás você precisou ficar em pé, lá atrás você precisou exercer movimento para receber o teu milagre. Mas tem horas que você vai precisar se movimentar para receber o milagre, mas haverá momentos que quem vai projetar o milagre por meio do movimento será o teu próprio Deus. Tem hora que você se movimenta para as coisas mudarem na tua vida, mas haverá momentos que não vai precisar você se movimentar para tirar uma pedra sequer no seu caminho, porque a própria mão de Deus vai se encarregar de movimentar todos os obstáculos que impedem você de receber o seu milagre. O texto ele é muito bem construído. Todo o processo do milagre de Pedro é feito no seu movimento. E agora a lógica nos leva a pensar que ele dependerá uma vez mais do seu movimento. Só que veja bem, irmãos, Deus ele sabe que tem coisa que você pode fazer, e Deus sabe que tem coisa que você não pode fazer. Você pode se levantar, você pode se vestir,
você pode calçar as sandálias, você pode colocar a capa, você pode sair de dentro da prisão, você pode seguir o anjo, mas portão de ferro você não tem capacidade de abrir, porque você não tem chave e você não tem força. Mas não tem problema. Aquilo que você pode fazer, você faça. Aquilo que está ao teu alcance, você faça. Mas se você, no meio da tua caminhada, se deparar com algo que você não pode fazer, fica tranquilo, porque Deus não te tirou da prisão para operar um milagre pela metade. Não. O Deus que apareceu para Pedro no meio da prisão é o mesmo que vai caminhar com ele, é o mesmo que vai caminhar com ele, é o mesmo que vai caminhar com ele. E quando chegar algo que ele não possa fazer, ei Pedro, fica tranquilo, porque eu sabia exatamente o que você podia fazer. Isso você não pode, e eu farei por você. O portão de ferro vai abrir e você vai viver a tua vida novamente. Vamos nos colocar de pé nessa noite, glorificando no Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. O que você pode fazer, você faça. O que você não pode fazer, fica tranquilo que Deus vai fazer. Levanta-se, Pedro. Faz a obra, Pedro. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro sai pelo portão de ferro, depois do portão se abrir. Pedro chega na rua. Quando Pedro chega na rua, o anjo que estava acompanhando Pedro, ele se ausenta de Pedro. Veja bem. O anjo, ele é apenas um mensageiro. O anjo, ele é apenas um condutor de Pedro. O anjo sai de perto de Pedro. Mas Deus permaneceria com Pedro para sempre. Não é Deus que está abandonando Pedro, é o anjo que está saindo de perto de Pedro. Porque a companhia daquele anjo, ela era útil até a saída da prisão. É como se Deus estivesse dizendo assim: Pedro, em todo o processo da tua caminhada, em todo o processo do teu sofrimento, você pode até ter pensado que você estava sozinho, mas assim como o anjo caminhou com você de dentro da prisão até fora da prisão, fica tranquilo, em todas as etapas do processo da tua vida, você não ficará sozinho. Deus vai te acompanhar em cada processo da sua vida. Quem recebe essa palavra, diga amém. Quem você recebe, diga glória a Deus, glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Aleluia, eu quero orar pela tua vida nesta noite. Nós te rendemos graças. Deus, muito obrigado. Não é minha palavra, Senhor, é a tua palavra que foi pregada aqui nesta noite. Pai, assim como o Senhor, por meio desses exemplos da vida de Pedro, Senhor, o Senhor anima os nossos corações, Pai, animou a vida de Pedro, livrando ele no momento que ele pensou que não poderia ser liberto. Eu te peço, Pai, que não seja apenas um sermão, mas que seja a tua voz nesta noite, falando aos nossos corações, às nossas mentes, aos nossos entendimentos. Pai, eu te peço que cada palavra profetizada aqui nesta noite, ela se realize em vidas aqui nesta casa. Meu Deus, que nós possamos entender que a oração é a nossa maior oportunidade de nos achegarmos até a tua presença. Pai, caminha conosco nos processos da nossa vida. Deus, não nos deixe abandonados dentro desta prisão escura. Eu te peço, Pai, independente do caos que cada um esteja enfrentando, caos no corpo, caos na alma, caos no pensamento, caos no entendimento, caos no sentimento, Pai, este medo que paralisa, este medo que amedronta, este medo que faz esta pessoa pensar que a sua vida acabou, eu te peço nesta hora, Pai, ilumina este cenário, sopra a vida, traga vida, liberta vidas, Pai, e nos dê condições de nos levantarmos para fazermos a tua obra. É a minha oração que eu faço a ti nesta noite, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Você recebe, aplauda o Senhor, Deus te abençoe. Muito obrigado.